O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino dos céus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, ouvintes e internautas, nesta segunda-feira da 8ª semana do tempo comum, a igreja nos traz no evangelho de hoje esse texto que, dentre tantas conversões, tantas mudanças de vidas que já proporcionou, foi capaz de converter e causar uma mudança radical na vida de um dos grandes nomes do cristianismo, um santo não muito conhecido por nós, mas muito conhecido na Europa e sobretudo entre os monges, Santo Antão. Esse texto fala de um jovem que tinha muito dinheiro, foi procurar Jesus. Jesus pediu que esse jovem vendesse tudo o que tinha e desse aos pobres, e o jovem foi para casa triste porque tinha muito dinheiro. Santo Antão, que viveu no século IV antes de Cristo, ou melhor, depois de Cristo. Santo Antão estava certa vez participando da missa e o padre fez a leitura, a proclamação desse evangelho. E quando Santo Antão ouviu falar que esse jovem tinha muito dinheiro e que Jesus pediu para esse jovem vender tudo e dar o dinheiro aos pobres, Santo Antão sentiu que estava falando com ele, porque Santo Antão tinha perdido seus pais, tinha ficado com uma herança muito grande,
E logo depois da missa ele decidiu fazer o que Jesus pediu. Pegou todo o dinheiro, toda a herança que os pais deixaram, vendeu os bens e deu o dinheiro aos pobres. E depois disso foi morar dentro de uma caverna para viver radicalmente a vida de Jesus. Esse texto, como você percebe, nos permite conversar sobre diversos assuntos. Nos permite conversar, por exemplo, sobre a vida louca que os jovens estão vivendo. Esse texto nos permite conversar, por exemplo, sobre o apego que as pessoas ricas têm ao dinheiro. Esse texto nos permite conversar, por exemplo, sobre a maneira como Jesus tratou esse jovem. Porque eu não sei se você percebeu, não sei se ficou claro para você, mas Jesus, desde que o jovem chegou para ele, Jesus tratou o jovem de uma maneira muito fria, muito dura. E esse não era o costume de Jesus. Então, são várias as oportunidades de reflexão, de abordagem que esse texto nos oferece, mas eu gostaria de conversar com você a partir desse texto sobre um assunto muito presente na igreja, não muito falado. É um assunto que muitas vezes passa despercebido por nós, mas que hoje merece a nossa atenção, e nós vamos chamar e resumir toda essa homilia pelo seguinte tema: escrúpulos. Não sei se você já ouviu essa palavra, escrúpulos. E a gente utiliza muito como uma qualidade que nós atribuímos às pessoas quando falamos assim: fulano é escrupuloso, fulana é escrupulosa. Quando a gente utiliza essa expressão escrúpulo, a gente está muitas vezes querendo dizer de uma pessoa muito meticulosa, de uma pessoa muito detalhista, de uma pessoa que gosta tudo no lugar certinho, de uma pessoa que é muito detalhista, é muito sistemática até com as coisas, não pode bagunçar, não pode desorganizar. Então a pessoa escrupulosa na mentalidade popular é uma pessoa muito preocupada com detalhes, muito organizada. Mas dentro da teologia, a palavra escrúpulos tem um outro sentido até negativo. E para falar desse sentido, eu quero me reportar com você a origem dessa palavra escrúpulos. A palavra escrúpulos, ela vem do latim, né? E ela vem de uma palavrinha chamada scrupus. E sabe o que significa, Dona Maria? Pedra no sapato. Não sei se já aconteceu com você. Hoje a tendência é acontecer cada vez menos, porque grande parte das ruas das nossas cidades são calçadas, algumas têm até asfalto. Então não é muito comum, mas no passado, onde as ruas eram de cascalho, era muito comum a pessoa estar andando e entrar uma pedrinha dentro do sapato. E às vezes não dava tempo de tirar a pedra no sapato, você tinha que andar com aquela pedra dentro do sapato, e cada vez que você andava, aquela pedra como que furava seu pé, ou fazia doer, ou incomodava. E o escrúpulo dentro da teologia é isso, é uma pedra no sapato da consciência. É como se a pessoa ficasse ali com a consciência incomodada por causa de pequenos detalhes. Vou dar para você um exemplo de uma confissão que eu atendi, onde a pessoa se mostrou escrupulosa. E aqui você vai entender assim: dentro da teologia, o primeiro conceito de escrúpulo é uma preocupação exagerada com detalhes insignificantes. Certa vez eu estava atendendo a confissão, isso é real, viu, Dona Maria? Não é uma hipótese, não é uma parábola, aconteceu mesmo, é um fato concreto. Eu estava atendendo confissão e veio um moço me procurar e começou a confissão dele dizendo assim, Dona Maria vai rir com essa: eu quero pedir a Deus perdão, padre, porque eu estava querendo atravessar a rua e tinha um semáforo, né? O semáforo, como nós sabemos, é o farol que tem o vermelho, o amarelo, o verde, e que às vezes fica vermelho, o carro para, amarelo, verde, o carro segue.
E o moço dizia assim, então eu ia atravessar a rua, né? Aí eu olhei para o semáforo estava verde. E eu atravessei mesmo assim. Eu falei, e daí? E daí que eu pequei. Eu falei, mas por que você pecou? Você tinha que ver a cara que o padre fez, dona Maria. Aquela cara de, sabe, de, não tô entendendo, Muquiça. Por que você pecou? Ué, padre, claro que eu pequei. Eu expus a minha vida ao perigo. Eu falei, mas estava vindo algum carro? Não, então você não pecou. Mas e se viesse? Então, está percebendo? Atravessar uma rua, se o semáforo está verde e não vem carro, é pecado? Não, mas para uma pessoa escrupulosa é. A pessoa escrupulosa, ela fica então apegada a pequenas coisinhas, com medo de que aquilo seja pecado, e ela começa a levar uma vida baseada no medo. Mas eu quero falar para você de um outro conceito de escrúpulo, e esse conceito bate em cheio no evangelho de hoje, que é quando a pessoa ela fica muito apegada a ritos, a práticas externas, mas ela esquece de observar o sentido das coisas que faz. Como assim, padre? Vou dar mais um exemplo. É aquela pessoa que vai para a missa, chega na missa, participa da missa o tempo inteiro com as mãos postas, assim, parecendo aqueles anjinhos do altar. A pessoa rígida, a pessoa que não gosta de bater palma, acha que bater palma na missa é pecado, acha que bater palma na missa é um desrespeito a Jesus. Então essa pessoa não gosta de bater palma na missa. Essa pessoa não gosta de comungar na mão, ela acha que é pecado receber comunhão na mão, tem que ser na boca. Então veja, é uma pessoa muito sistemática na igreja, mas aí essa pessoa chega em casa, bate na esposa, essa pessoa chega na empresa, rouba o dinheiro da empresa, essa pessoa mente, essa pessoa é falsa, fala mal dos outros. Então você está percebendo? O escrúpulo surge quando alguém se apega muito aos detalhes e esquece do conteúdo. Jesus, falando dos escrúpulos, ele disse assim: vós limpais o prato, o copo por fora, mas por dentro o copo continua sujo. Então você vai imaginar a pessoa escrupulosa como aquela pessoa que vai lavar um copo e ela limpa o copo por fora porque ela quer que todo mundo veja que o copo está limpinho, e ela lustra o copo e ela dá brilho no copo, mas ela não lava o copo por dentro. Então o copo fica limpo por fora e fica sujo por dentro. Dona Maria até tem um ditado para falar sobre esse tipo de gente que faz de uma vida escrupulosa um jeito de viver. Dona Maria diz assim: a pessoa escrupulosa é igual o ditado que diz: da bela viola que é bonita por fora e por dentro é pão bolorento. A pessoa escrupulosa é assim. Ela gosta de mostrar que ela é religiosa, ela gosta de mostrar que ela tem fé, ela gosta de mostrar que ela conhece a Deus e que ela participa de tudo na igreja. Mas quando você vai olhar como essa pessoa age no silêncio do seu coração, nas quatro paredes da sua casa, você descobre, desculpa a palavra, que aquela pessoa é pior do que o demônio. Tem muitas beatas da igreja que são assim, escrupulosas. Elas ficam sentadas na missa e falam assim: olha que pouca vergonha, essa mulher vem comungar, olha a roupa dessa piriguete, dessa sirigaita, olha o toco de saia que essa mulher deve estar querendo atiçar o padre. E aí elas vão, as beatas vão na missa do padre Wagner, fica olhando as roupas do povo. E se uma mulher aproxima do padre com um vestido apertado, com a saia curta, mas as beatas vão para cima e acham que é o maior pecado do mundo. Aí depois você vai passar a saber como é a vida dessa beata. É uma beata que esconde a comida da nora. A nora fala assim: eu vou passar na sua casa aí,
Bem na hora do almoço, ela pega a comida, as panelas escondendo o fogão, Dona Maria, e fala para ela: nós não vamos fazer almoço hoje não, só para não dar comida. É uma beata que mente, é uma beata fofoqueira. Então, pessoas escrupulosas são assim: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Olha esse jovem, se ele não se encaixa perfeitamente no modelo de uma pessoa escrupulosa. O texto diz que Jesus falou para o jovem assim: você sabe o que você precisa fazer para entrar no reino dos céus? É só você seguir os mandamentos, ué. Você conhece os mandamentos? É só você não roubar, é só você não matar, é só você não cometer adultério, é só você não levantar falso testemunho, não falar mal de ninguém, é só você não procurar prejudicar as pessoas, é só você honrar seu pai e sua mãe. E esse jovem disse: mas isso eu já faço. E de fato, Dona Maria, ele, quando disse isso eu já faço, ele não mentiu. Porque na cabeça desse jovem, para entrar no céu, era só fazer como na receita de bolo. No bolo, não é só você pegar os ingredientes e misturar e fazer do jeitinho que está ali. Para esse jovem, entrar no reino dos céus era uma questão de práticas externas, de obras externas, de superficialidade. Então, esse jovem estava dizendo: do ponto de vista de práticas externas, eu já estou fazendo tudo. É como se ele estivesse dizendo: eu já estou lavando o copo por fora. E Jesus fala: mas e por dentro? Quando Jesus foi na ferida desse rapaz e mostrou para ele que ele obedecia ao pai e à mãe, que ele procurava fazer aquilo que os mandamentos diziam, como por exemplo, não matar, que ele procurava não roubar, que ele procurava não cometer adultério, que ele procurava não levantar falso testemunho, quando Jesus tocou na ferida dele e disse: você faz tudo isso, mas você é uma pessoa usurada, avarenta, você tem dinheiro, você é mão de vaca e não abre a mão para ajudar ninguém. Você quer entrar no céu? Então faz o que te falta. O que te falta? Abre sua mão, moquiça. Aprende a ajudar as pessoas, pega um pouco desse dinheiro que você tem, investe em alguma coisa, compra uma cesta básica para alguém que está passando fome, vai ajudar esse pessoal lá do Rio Grande do Sul, que não tem o que comer, que não tem onde morar, faz alguma coisa com seu dinheiro. Quando Jesus tocou na ferida do infeliz, Dona Maria, a Bíblia diz, ele ficou como? Abatido. E foi embora todo triste. Por quê? Porque ele lavava o copo por fora, mas por dentro o copo continuava sujo. Hoje, meu irmão, minha irmã, esse evangelho precisa servir para você entender, para você reconhecer que ser cristão não é só lavar o copo por fora. Ser cristão não é só ser uma bela viola, andar com terço enrolado no braço, andar com camisa de Nossa Senhora, andar com Bíblia. Ser cristão, ser de Deus, não é ter um crucifixo no peito. Ser cristão, ser de Deus, é muito mais do que gestos e atos externos. É você limpar por dentro aquilo que suja, que mancha o seu coração. E eu posso dizer para você, o que Jesus mais deseja para cada um de nós, não é que o copo seja limpo por fora, é que o copo esteja limpo por dentro. Veja você, quantas pessoas Jesus encontrou no Evangelho que por fora estavam destruídas. E aí você pode colocar, por exemplo, os leprosos. E aí você pode colocar, por exemplo, os cegos que moravam na rua, que ficavam à beira da calçada. Eram pessoas que não tomavam banho, que não tinham roupa bonita, que não escovavam os dentes, pessoas que fediam. Mas por dentro essas pessoas queriam uma mudança de vida. Que o mesmo aconteça conosco.
Não que a gente deixe de cuidar do exterior, você deve sim continuar cuidando do seu exterior, você deve sim continuar utilizando o seu crucifixo, sua camisa de Nossa Senhora, colocando seu terço no seu braço, colocando no seu carro adesivos com mensagens religiosas, mas isso não basta. Porque se você para nisso, você vira escrupuloso. Você precisa limpar o copo por fora, mas limpar também por dentro, retirando do seu interior tudo aquilo que te afasta da presença de Deus.